E aí pessoal, hoje vamos para mais uma aula de teste estatístico. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o teste T pareado, tá? Então vamos aqui, imagine o seguinte, que nós queremos avaliar a riqueza de espécies em riachos. Só que dessa vez eu vou fazer o levantamento de riquezas em dois mesohábitats de riacho, ou seja, numa área de correnteza e numa área de remanso. Tá? A área, né, de remanso, de correnteza eu denominei de Y e a de remanso X, tá? Como vocês podem estar observando aqui. Então veja só o seguinte, quando nós queremos fazer esse tipo de avaliação de comparação de média, tá? Aonde a minha amostragem não é independente, tá? Não é independente porque em relação à distância, eu fiz a coleta no mesmo riacho, né? Só que em dois pontos diferentes desse riacho. Dependendo da distância que eu fiz isso, não é o suficiente para eu considerar que essas amostragens são independentes. Então, a gente vai estar trabalhando com o teste T dependente, também chamado pareado, tá bom? E aqui, né, a organização desses dados é a forma que é, certo? Então vamos lá, né, testar, né, avaliar, tá, essas médias, tá? Veja só que aqui segue o padrão, ele é um teste de hipótese, portanto nós temos que pensar nas hipóteses que estamos testando. Então a gente pode pensar, a minha hipótese é H0, é aquela que vai indicar, tá, semelhança entre os grupos amostrais, entre os tratamentos, tá? E a hipótese alternativa, a H1, ela vai indicar que existe diferença entre as médias dos grupos, tá bom? Como é um teste T, nós continuamos dependendo, tá, que ocorra normalidade dos dados, ou seja, que ele tenha uma distribuição normal, tá? E preferivelmente que ele tenha variância igual, tá bom? Então vamos aqui, ele novamente vai ser rodado pela função t-teste, tá? Veja que como a minha ideia de hipótese é avaliar se essas riquezas são iguais ou, né, no caso da minha hipótese H0 ou diferença da hipótese H1, veja que essa diferença pode ser para mais ou para menos. Então eu quero que ele considere as duas caudas, tá, da distribuição normal. Nosso intervalo de confiança continua de 0,95. A variância nós vamos considerar que é igual, tá? E que esse é um teste pareado, ou seja, ele é dependente. Vamos rodar aqui. Temos aqui o output, né, dos dados. Então veja que o valor, né, de T foi de 10,374, tivemos 12 graus de liberdade, tá? E o P-valor foi 2,405 elevado a menos 7. Então veja só que se você fizer, né, tirar da notação científica, você vai ver que vai ficar um número muito menor do que 0,05. Portanto, isso faz com que o nosso critério de escolha seja, eu vou escolher a hipótese H1, que é a que indica que existe diferença de riqueza, tá, entre os meus tratamentos. E vou descartar minha hipótese H0, que era a que indicava que essas riquezas eram iguais. Tá? Veja que ele indica que nosso intervalo de confiança de 95%, ou seja, a diferença entre os grupos vai estar entre 12 e 18, tá? E aqui ele já vai dar, portanto, a média da diferença entre esses grupos. Olha, que é 15, tá? Então fica aqui notório que nós temos o valor da diferença, ela está dentro do intervalo de confiança, né? É exatamente o que o nosso valor de P indicou, né? A gente teve um P de 0,05.
Então, nesse sentido, a gente pode considerar novamente que nós temos um grupo, né, que possui maior riqueza com o outro, né, e a gente pode confiar nessa informação. Se a gente voltar nos nossos dados e for verificar a média, nós vamos ver que quem possui maior quantidade de espécies é o que a gente considera mesohábita de correnteza, tá? Então, pessoal, se essa aula te ajudou a entender quando usar o teste T pareado, deixa o seu like, se inscreve no canal e até